Senhoras deputadas, senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos com uma exceção por razões de agenda e de dificuldades de agenda, que é o caso do Sr. Dr. Luís Amado. Eu creio que ouvimos já todos os antigos Ministros da Defesa, portanto, correspondentes a estes 15 anos de aquisição de equipamentos militares, sobre o qual incidem os trabalhos da nossa Comissão. Portanto, falta-nos só o Dr. Luís Amado, que será ouvido, penso eu, que na próxima segunda-feira, porque era essa a limitação de agenda que o próprio tinha. E iniciamos agora com esta audição do Sr. Dr. Álvaro Barreto, Ministro de Estado das Atividades Económicas e do Trabalho, no 16º Governo Constitucional, e iniciamos a audição de ex-ministros da Economia. Queria, obviamente e naturalmente, cumprimentar o Sr. Dr. Álvaro Barreto nesta vinda a esta casa, que é a sua também, agradecer-lhe a sua disponibilidade pronta e imediata, apesar das limitações que me disse à partida e que dirá seguramente à Comissão em relação a esta mesma matéria, agradecer-lhe a sua presença, cumprimentá-lo e, obviamente, Sr. Doutor, perguntar-lhe se, como é do regulamento da Comissão, se pretende ou não fazer uma intervenção inicial antes das perguntas dos Srs. Deputados. Sr. Presidente, em primeiro lugar, muito obrigado por este convite. E queria começar por dizer que é sempre com imenso prazer que venho a esta casa, onde passei muitos anos da minha vida e onde criei grandes amigos, independentemente das cores políticas que no meu tempo vigoravam neste Parlamento. Portanto, é com imenso prazer que venho aqui e testemunhar e pôr-me à disposição dos seus deputados para responder às vossas perguntas. Queria, no entanto, chamar a atenção dos seguintes factos. O Governo a que eu pertenci como Ministro dos Assuntos Económicos foi nomeado em agosto de 2004. A Lei Orgânica do Governo foi publicada em princípios de setembro de 2004. Eu faço uma delegação de competências de tudo que era a minha área nos diversos secretários de Estados em fins de setembro de 2004, 28 de setembro. E nessa delegação de responsabilidades delego na Sra. Secretária de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Dr. Graça Proença Carvalho, um rol enorme de funções, entre as quais o acompanhamento da Comissão das Contrapartidas. Ora, durante o Sr. Presidente da República dissolve o Governo em 20 de novembro de 2004. Portanto, os seus deputados estão a ver que entre os fins de setembro e novembro não me dei muito tempo e, portanto, não houve, na realidade, grandes acontecimentos nessa matéria. Nas reuniões semanais que eu fazia com a Sra. Secretária de Estado, fazíamos a revisão de todos os assuntos e ela nunca me levantou qualquer problema, qualquer questão ou pedido, qualquer orientação sobre a Comissão das Contrapartidas. Ou seja, era um assunto na qual nunca tratámos nas nossas sessões de trabalho. Uma vez que fui convocado para esta comissão, tive o cuidado de falar com a doutora Graça Proença Carvalho para lhe pedir que me relembrasse, porque passados 10 anos é evidente que haveria coisas que eu poderia ter esquecido. A doutora Graça Proença Carvalho referiu-me que nomeou o seu representante para essa comissão, que era o chefe de gabinete dela, o Dr. Gonçalo Moita, em princípios de novembro, e que o Dr. Gonçalo Moita lhe teria referido que tinha tido uma ou duas reuniões, que essa comissão era orientada e dirigida e centrada principalmente no Ministério da Defesa. O presidente da comissão era o Dr. Pedro Brandão Rodrigues e, segundo a informação que eu tive recente, semana passada, da doutora Graça, não houve, durante esse período, nada, nem decisão nenhuma, na qual o Ministério dos Assuntos Económicos tivesse que interferir. Portanto, estou inteiramente à disposição de Vossas Excelências, mas, na realidade, penso que, na convocatória que eu recebi da Comissão para vir aqui depor sobre fatos relevantes que tenha conhecimento, eu tenho a maior dificuldade em dizer que não conheço nenhum facto relevante. Quereria, no entanto, dizer que a minha única participação
em algo ligado com as contrapartidas foi em fevereiro de 2005, quando o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Santana Lopes, me telefonou dizendo que vinha a Portugal uma delegação austríaca para fazer a assinatura do contrato e que haveria um jantar nesse dia no Palácio da Ajuda e que ele me pedia para o representar. E eu realmente estive presente nesse jantar, juntamente com o Sr. Ministro da Defesa, Paulo Portas, e com o Sr. Ministro dos Estrangeiros, Embaixador António Monteiro. Mas foi, digamos, da minha contacto com esse assunto, foi a única coisa em que eu participei. O resto, como vos digo, tinha reuniões semanais com os seus secretários de Estado, fazíamos a revisão de tudo e nunca durante o período em que estive me foi referido qualquer assunto relacionado com as contrapartidas. Esse jantar com a missão austríaca foi no dia em que, da parte da manhã, tinha sido assinado o contrato para o fornecimento dos pandures e, portanto, tinha sido assinado pelo Sr. Diretor-Geral do Armamento, mas na qual também não participou ninguém do Ministério dos Assuntos Económicos. Portanto, como lhe digo, é com muita alegria que eu estou aqui, gosto imenso de estar entre vós, gosto imenso de responder às perguntas, mas tenho alguma dificuldade em responder a coisas que não tomei conhecimento. Mas, no entanto, não diria mais nada neste momento. Muito obrigado. Sr. Doutor, muito obrigado. De resto... Sr. Presidente, eu fazia o favor de entregar à mesa a minha delegação de competências, que é datada de 28 de setembro, está aqui a delegação de competências em que está referido isto que eu acabei de dizer, porque no fundo, como digo, a delegação de competências é de 28 de setembro de 2004. Muito obrigado. Sr. Doutor, muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra aos grupos parlamentares para as perguntas que queiram fazer, obviamente que a informação que o doutor aqui deixou era a que me tinha transmitido a mim quando falei consigo pessoalmente a este propósito, era que, enfim, durante o período de tempo em que tinha exercido funções relativamente curto, não tinha havido, do seu ponto de vista, grande desenvolvimento. Vossa Excelência era meu colega. Exatamente. Não tinha havido grande desenvolvimento durante esse período, era a informação que me tinha transmitido. No entanto, Sr. Doutor, a questão é que a Comissão decidiu chamar não só todos os Ministros da Defesa, como todos os Ministros da Economia. E, portanto, quando se chama todos, nós próprios nos Ministros da Defesa também vimos isto, uns tinham tido mais intervenção, outros menos intervenção, uns tinham estado mais tempo, outros tinham estado menos tempo. Aconteceu designadamente com os primeiros, alguns dos primeiros que ouvimos, o Dr. António Vitorino, o Dr. Jaime Gama, que também tinham estado na Defesa pouco tempo e com poucas intervenções de que tivessem memória. No entanto, e obviamente, enfim, compreendendo isso, isto não obsta a que os grupos parlamentares não possam fazer as perguntas que muito bem queiram e que muito bem entenderem, procurando também apelar a esse seu conhecimento e a essa sua memória. Nós temos um sistema rotativo nesta Comissão e, de acordo com esse mesmo sistema, nesta audição, compete ao Partido Socialista o primeiro conjunto de perguntas e, portanto, eu vou dar a palavra ao Partido Socialista, não sei se o deputado José Magalhães, ao Sr. deputado José Magalhães, para que faça as suas perguntas, dispõe de 10 minutos e o sistema é de questionário puro, portanto, poderá perguntar, parar, voltar a perguntar, é esse o regime da Comissão. Sr. deputado José Magalhães, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, muito prazer que o vejo de novo entre nós. A sua presença poderia ter sido dispensada se a lista tivesse sido considerada à luz de um critério revisto, mas há pouco, ponderando se sim ou não se deveria propor isso, concluímos, eu e o Sr. Deputado António Peroa, num contacto informal, que já que estava convocado não fazia sentido não o ouvir e, por outro lado, as pessoas com a sua experiência política sabem bastante mais do que julgam saber e, portanto, nesta matéria pode acontecer que a sua contribuição seja mais rica de factos do que aquilo que à partida se lhe pode afigurar. Eu gostava de sublinhar que o seu depoimento pode ter interesse, especialmente para enquadrar bem a questão do chamado regime das contrapartidas. Porque há sempre um risco na matéria, quando se examinam estas matérias, de uma espécie de releitura sem ter em conta o contexto da época em que
o problema se foi colocando. Ou seja, o problema é o mesmo, mas não se colocava da mesma maneira há 20 ou há 30 anos do que se coloca hoje. A menos ainda na União Europeia. Eu há pouco folheando um documento que, aliás, vou transmitir à Comissão, porque é um estudo da McKinsey de julho de 2014, portanto este ano, sobre a questão dos offsets, diretos e indiretos, etc., encontro a informação de que, no que diz respeito a fornecedores norte-americanos, por exemplo, a Lockheed Martin, que é o maior fornecedor de equipamentos de defesa à escala mundial, declarou cerca de 9,3 bilhões à americana de acordos offset no fim do ano de 2012. E as análises do Financial Times e da revista Janes calculam que cerca de 10 outras empresas tenham obrigações agregadas, portanto, do todo, que excedem cerca de 1 bilhão cada uma delas. E a questão dos offsets continua a colocar-se na escala global, uma vez que a opção tomada pela União Europeia não foi tomada designadamente nos Estados Unidos e noutros Estados, e na Rússia, por exemplo, que acabou de fornecer à Malásia, por exemplo, equipamento aeronáutico com contrapartidas em investimentos granjeados e agregados para esse efeito. Este preâmbulo longo serve só para procurar situar a questão que gostava de lhe colocar. Foi lentamente que a questão das contrapartidas entrou na ordem jurídica portuguesa e encontrou enquadramento. Na verdade, foi um governo do Partido Socialista, que esta fazia parte, que em 2006 aprovou a lei das contrapartidas, que não era lei nenhuma, era um decreto-lei, aprovado pelo governo ao abrigo das suas competências, mas nessa altura já tinham sido negociadas e contratualizadas N contrapartidas, designadamente aquelas que o governo de que fez parte, aquelas que foram subscritas pelo 16º governo, de curtíssima duração, o que não o impediu de ser o responsável pela compra dos 2 submarinos e pelo contrato de contrapartidas que legou aos governos subsequentes. A questão das contrapartidas, como era encarada nessa altura na sua memória dos factos? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder. Sr. Deputado José Maria, muito obrigado pela sua pergunta. É evidente que no mundo dos negócios e no mundo das coisas, as contrapartidas é sempre algo que vale a pena jogar quando se vai discutir com vários candidatos. Quem é que, independentemente do preço, que é sempre um fator fundamental, negociar contrapartidas é, do meu ponto de vista, sempre uma opção correta no sentido de conseguir as melhores condições para o nosso país. É, no entanto, sempre, e tanto quanto eu conheço, extraordinariamente difícil de fazer essas contrapartidas e, especialmente, em seguida, como se provou, julgo provar com os nossos casos, ter a garantia de que elas são depois, na realidade, totalmente cumpridas. Portanto, sou a favor das contrapartidas, acho que elas devem ser negociadas com imenso rigor, mas mais do que as contrapartidas, acho que o seguimento do cumprimento dessas contrapartidas é tão ou mais importante do que a negociação das contrapartidas. Agora, como lhe digo, não tive qualquer intervenção em negociação nenhuma, nunca tive nenhuma reunião sobre esse assunto, nunca sequer o Sr. Secretário de Estado me pôs o problema em relação às contrapartidas, porque no fundo, se virem bem as datas que eu estou a dizer, nós tivemos 2 meses de atividade efetiva. E, portanto, havia muitos outros assuntos, desde a discussão do Orçamento de Estado às privatizações que na altura estavam a ocorrer, que nos ocuparam determinadamente e, como digo, repito, sendo a favor das contrapartidas, considerando ser difícil as contrapartidas e mais difícil ainda o seu seguimento, não, repito, eu não gosto de afastar responsabilidades e dizer que não tive, na realidade, qualquer reunião, qualquer contacto referente à Comissão das Contrapartidas e ao problema das contrapartidas. Os pandus, como disse, tive presente no jantar da questão, vi pelos papéis que fui recolher que foram anunciados pelo Ministro da Defesa em dezembro de 2004, mas foram anunciados. Era um processo que foi conduzido muito centrado na Comissão e no Ministério da Defesa. Como lhe digo, que eu tivesse conhecimento, não houve qualquer intervenção do Ministério dos Assuntos Económicos nesse processo, nessa altura. Obrigado.
Obrigado, Isso responde antecipadamente à minha pergunta seguinte, que seria logicamente subsequente, que diz respeito ao facto do contrato das contrapartidas, por essa lógica, e com essas condições, ter sido, portanto, negociado exclusivamente pelo Ministro da Defesa Nacional, que aliás veio assinar o contrato, o contrato financeiro e o contrato de aquisição dos submarinos, aliás, tal como outros equipamentos, sem qualquer discussão bilateral consigo, enquanto Ministro dos Assuntos Económicos. Como lhe disse, eu deleguei tudo na Secretária de Estado e a Secretária de Estado não teve qualquer contato sobre essa matéria. Agora, queria referir que o anúncio feito pelo Sr. Ministro da Defesa, no meu tempo, foi os pandores. Não teve a ver com os submarinos. Os pandores é que foi anunciado que se ia fazer o contrato com a empresa austríaca, a Steyr, para substituir os Chaimides. Esse foi anunciado em dezembro de 2004. E, portanto, o contrato, como eu referi, onde eu estive no jantar, foi em fevereiro de 2005. Os submarinos, que eu saiba, agora, nunca houve nenhum contacto, Sr. Deputado, comigo, como lhe digo, nunca houve nenhum contacto, nem sobre as contrapartidas dos submarinos, nem com as contrapartidas dos pandores. Nunca houve. Nem com a Sra. Secretária de Estado. Porque não houve tempo, a coisa foi tão rápida, porque na realidade nós a partir de 20 de novembro ficámos em gestão, quando sou Presidente da República, como digo, a Lei Orgânica do Governo é de 28 de setembro. Percebe? Não, o meu despacho é que é de 28 de setembro. A Lei Orgânica do Governo é de 3 de setembro. Portanto, estamos a falar de 2 meses, 3 meses, e com sinceridade, não houve nenhum contacto entre o Sr. Ministro da Defesa e comigo sobre este assunto. O 16º, muito obrigado. O 16º Governo aprovou uma resolução de Conselho de Ministros ratificando todos os atos praticados e todos os contratos subscritos pelo Ministro da Defesa Nacional, designadamente em matéria de contratação financeira relativa aos submarinos, e delegou competências nessa matéria e, portanto, nessa resolução, o Sr. Engenheiro participou, pelo menos como elemento do Conselho de Ministros. Se o Sr. Deputado diz, é verdade com certeza. Eu não me recordo. Portanto, isso significa que não, pode não ter estado no Conselho de Ministros, eu não fiz a verificação concreta não me recordo, eu não estou a participação. dizer que isso é fácil de ver as atas do Conselho de Ministros, e se estive está lá o meu nome, se não estive, só lhe digo, é que não me recordo. Não, mas esse ponto não me desperta especial atenção, o ponto que me desperta alguma atenção e que nós temos vindo a discutir aqui na Comissão, diz respeito à liberdade que o 16º Governo gozava por força dos compromissos assumidos pelo Governo antecedente, presidido pelo Dr. Durão Barroso, e o grau de vinculação que o Governo do Dr. Durão Barroso tinha tido em matéria de contrapartidas, por haver assinado no ano 2000 um acordo de enquadramento das contrapartidas subscrito com os dois concorrentes, o concorrente francês e o concorrente alemão. Esse acordo de enquadramento é descrito pelo Dr. Paulo Portas como sendo uma espécie de curão de enquadramento das contrapartidas, irrevogável e inalterável, nunca foi chamado a pronunciar-se sobre essa matéria. Acabei de saber mais do que sabia, mas nunca ninguém tive qualquer intervenção nisso, nem nunca ninguém me perguntou a minha opinião. Portanto, pressuponho que, sendo isto em relação aos submarinos, em relação à questão dos torpedos, que foi um equipamento comprado em separado e que é uma matéria de filigrana, torpedologia é uma disciplina importante na qual estamos a ser introduzidos em curso acelerado e com fascículos muito abundantes, mas esse dossiê não foi objeto da sua atenção e foi conduzido também inteiramente pelo pai dos submarinos, que é o Dr. Portas. Sr. Deputado, é a primeira vez que eu ouço falar nos torpedos. Eu, aos submarinos, conheço através, mais não sei, pela comunicação social e por aquilo que tem sido dito. Como digo, nos pandures, estive no jantar da assinatura. Nunca participei, nem nunca tive nenhuma reunião com o Sr. Ministro Paulo Portas sobre os problemas das contrapartidas.
Nunca. Zero. E penso, ou seja, a certeza que a Sra. Secretária de Estado, Graça Panza Carvalho, com quem eu tive o cuidado de falar antes de vir para aqui, também nunca teve nenhum contacto com isso. Ela nomeou o seu chefe de gabinete, o Gonçalo Moita, para a Comissão de Contrapartidas, presidida pelo Pedro Brandão Rodrigues. Sim, que está a liderar esta comissão. Mas ela, pessoalmente, também não teve qualquer contacto com o Ministério da Defesa. Certo, eu coloquei a questão dos torpedos porque o inquérito também abrange a aquisição dos torpedos e também porque, quanto a eles, houve um contrato de contrapartidas, contrato esse cuja execução foi, em termos práticos, de zero, e em relação ao qual temos questões em aberto, designadamente o facto de, tanto quanto sei, Sr. Presidente, não haver contrato de manutenção dos torpedos, que é uma questão que também se coloca porque os torpedos não estão ao fim de alguns meses como estavam quando foram entregues e não estão no fim da sua vigência como estavam quando eram, enfim, virginais e entregues inicialmente a quem os não quer usar, mas pode ter que usar. Portanto, concluo, Sr. Engenheiro, que a sua intervenção nesta matéria nos traz o contributo, traz-nos o contributo de que a questão, na altura em que foi discutida e negociada, no ano de 2004-2005, se discutia em termos distintos daqueles que hoje a própria União Europeia, por demarcação, se caracteriza por discutir, e que, portanto, não nos pode, nessa matéria, dar, senão uma opinião, e como também não devemos abusar das opiniões e da consultadoria gratuita, eu agradeço muito as contribuições e ficaria por aqui. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se esta primeira ronda de perguntas. O CDS-PP dispõe também de 10 minutos. Vejo pelo movimento tratar-se da Sra. Deputada Cecília Meirelles. Sra. Deputada, se faz favor, pode iniciar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Álvaro Barreto, agradecer-lhe estar aqui connosco e creio até que não utilizarei todo o tempo, porque aquilo que já nos disse de que não teve nenhuma intervenção porque tinha estas competências delegadas, mas também questionando a Sra. Secretária de Estado de então, ela lhe disse que não teve nenhuma reunião sobre esta matéria e isso obviamente dificulta aqui um bocadinho as perguntas que lhe queria colocar. Mas, no entanto, há algumas que eu creio que nos poderá ajudar. E a primeira é um assunto que já foi aqui abordado pelo Sr. Deputado José Magalhães, que tem a ver com as contrapartidas propriamente ditas. E o que há duas dúvidas que têm, creio eu, pairado nesta comissão e que eu acho que o Sr. Engenheiro nos pode ajudar a resolver. A primeira, que eu creio que neste momento já terá sido completamente ultrapassada, é que as contrapartidas não terão sido propriamente uma excentricidade portuguesa. Não é uma coisa que fosse feita só aqui. Era uma prática. Podemos discutir, obviamente, se certa, se errada, e várias opiniões temos aqui ouvido, mas era uma prática generalizada. E, em segundo lugar, e porque muitas e muitas críticas já foram aqui feitas, mas às vezes passa um bocadinho a ideia de que as contrapartidas foram uma coisa que aconteceu durante 5 anos e um governo determinado. Já houve aqui alguns testemunhos que contrariaram radicalmente essa ideia. Eu lembro-me, por exemplo, e cito de cor, mas lembro-me do ex-ministro da Defesa, Castro Caldas, que nos disse que quando chega ao seu mandato, e isso acontece bastante tempo antes do governo de que o Sr. Ministro fez parte, ainda havia contrapartidas das fragatas Vasco da Gama, que, nas palavras do Sr. ex-ministro Castro Caldas, eram lençóis do Val do Ave, por concretizar. E, portanto, isto dá-nos a entender que contrapartidas são uma realidade que conheceu décadas em Portugal e que apenas começou a ser posta em causa nos últimos anos ou, na melhor das hipóteses, na última década. Isto é assim? Sr. Deputado, é assim. Eu já lhe comecei por dizer que a utilização de contrapartidas é, do meu ponto de vista, positivo, embora seja extraordinariamente complexo, não só negociá-las, mas acima de tudo segui-las. E, por exemplo, no caso das fragatas que referiu, como deve calcular, não é do meu tempo de governo, mas é do meu tempo da legisnave,
em que o Sr. Comodoro Rogério de Oliveira fez o acompanhamento das fragatas, e eu já nessa altura, portanto estou a falar há 40 ou não sei quantos anos, já nessa altura havia problemas complicados para garantir que as contrapartidas iriam ser cumpridas, porque mais difícil, repito aquilo que disse ao Sr. Deputado José Magalhães, mais difícil que negociar contrapartidas é fazê-las cumprir e ter a certeza absoluta que elas satisfazem aquilo que foram negociadas. E isso é um fenómeno que, como digo, referiu às fragatas, e eu, como ex-diretor da Legenave, posso testemunhar que nós tivemos também esses problemas quando foi das fragatas há 40 anos. Portanto, é realmente uma prática antiga, mas que é sempre difícil de fazer cumprir. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sra. Deputada. Em relação ao contrato dos submarinos em particular, bom, eu também não lhe vou perguntar nem pelo pai do contrato, nem pelo avô do contrato, o bisavô, o trisavô, os professores do contrato, os mestres dos submarinos, não lhe vou fazer essas perguntas porque o Sr. Engenheiro tem um mandato que veio depois. O Sr. Engenheiro é do tempo dos submarinos propriamente ditos, tal como também não lhe vou perguntar pelos filhos, pelos netos e pelos demais descendentes, porque isso já ultrapassa. Mas é verdade que, embora os submarinos fossem de facto um contrato recente e designadamente as contrapartidas, porque estamos a falar de um contrato que é assinado em abril de 2004, este contrato estava já em execução no tempo do seu mandato. Tem alguma noção ou alguma recordação de qual seria o ponto da situação? Nenhuma, Sr. Deputado. Como lhe disse, eu reuni com os meus secretários de Estado uma vez por semana. Fazíamos a revisão de todos os pontos que eles entendiam pôr na agenda ou que eu punha na agenda. Durante estes 7 meses de governo, parte em gestão, parte efetivo, nunca nas nossas reuniões de secretários de Estado, problemas com os submarinos, ou problemas mesmo com os pandores, ou os problemas com os torpedos, que eu acabei de saber que nem sabia, foram discutidos nem postos. E repito aquilo que disse. Para estar certo do que estou a dizer, tive o cuidado de falar com a doutora Graça Proença de Carvalho, que me confirmou integralmente que nunca tinha tido qualquer participação em nenhuma reunião em que esse problema fosse abordado. Obrigado, Sr. Doutor. Sra. Deputada. É que eu percebo isso coloca-nos de facto uma dificuldade, mas há aqui outro contrato, que é o contrato de uns helicópteros, o ZH-101, e aqui de facto há uma dúvida, se eu percebo que nos contratos dos submarinos ainda não havia sequer tempo para haver dúvidas, mas há aqui, este contrato é um contrato que pelo menos a mim me causa muita estranheza, porque é um contrato de 20 de dezembro de 2001, um contrato de contrapartidas dessa altura, mas que só há um plano de contrapartidas em concreto em março de 2005. E eu aqui vejo 2001, bom, contamos o ano de 2002, contamos o ano de 2003, de 2004 e só em março de 2005, mais de 3 anos depois de assinado um contrato de contrapartidas, é que há contrapartidas propriamente ditas, não é executadas, é um plano, qualquer coisa de concreto. E isto de facto aqui é um espaço de tempo fulcral que se perceba o que é que estava a acontecer na comissão que acompanhava a execução do contrato de contrapartidas, para que haja um espaço de mais de 3 anos até aparecerem não é projetos executados, é projetos em concreto. E aqui, de facto, é um espaço de tempo que eu compreendo que este Governo, sobretudo o tempo em que esteve em plenitude de funções sem estar em gestão, foi extraordinariamente breve, mas eu perguntava-lhe se alguma vez alguém lhe manifestou preocupação, porque eu acho normal. Um contrato que está assinado desde dezembro de 2001, acho normal que em 2004 e que até no princípio de 2005, não havendo nenhum plano de contrapartidas em concreto, acho normal que o assunto fosse analisado com bastante. Eu, pelo menos, se estivesse numa comissão de contrapartidas, isto preocupar-me-ia aí bastante. Eu pergunto-lhe se alguma vez alguém lhe exprimiu essa preocupação. Sr. Deputado, eu compreendo a sua preocupação, mas tenho a maior das penas, não o posso ajudar. Agora, só uma questão de pormenor. Não deve ter sido em março de 2005, porque o 17º Governo tomou posse a 11 de março de 2005. E não, foi. Fui hoje ver. O Governo que nos sucedeu toma posse a março de 2005. Primeiro Governo Sócrates. O primeiro é 12 de março de 2005. Portanto, é só uma questão de não ter nada a estranhar que as contrapartidas só tenham sido atendidas em 2005, em março, porque nessa altura até já não era o Governo a que eu fazia parte que estava em funções. Mas isto é só uma parte. Tive o cuidado de hoje estar a ver as datas todas para ter a certeza daquilo que vinha aqui dizer.
Sr. Engenheiro, tiraremos a limpo essa e muitas outras dúvidas com toda a certeza, mas eu, face àquilo que foi a sua participação nos acontecimentos, não tenho neste momento mais nenhuma questão para lhe colocar, porque obviamente o seu conhecimento é reduzido. Obrigada, mas obrigada em todo caso. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao grupo seguinte nesta ronda, é o grupo do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Álvaro Barreto, muito boa tarde a todos. Já percebemos que o Governo de que fez parte tomou posse a 17 de julho de 2004 e a 12 de março de 2005 cessou funções. Já percebemos que o Sr. delegou tarefas na Sra. Secretária de Estado e que esta delegou no chefe de gabinete a participação na Comissão das Contrapartidas. A pergunta que lhe queria colocar deve-se a perceber qual era a prioridade e qual era a importância dada pelo Governo de então a todo o dossiê das contrapartidas. Era a primeira questão que lhe queria colocar. Era uma matéria prioritária? Qual era o tratamento que era dado? Se me pudesse dar alguma informação sobre essa matéria, agradeço. Sr. Deputado Jorge Machado, muito obrigado pela sua pergunta, mas eu penso que a resposta que já dei anteriormente mostra, bem ou mal, não vou agora dar julgamento, a questão das contrapartidas não foi prioridade no nosso Governo, porque se tivesse sido, teríamos tratado delas. Mas, na realidade, nunca, uma vez que é um assunto que nunca foi levantado durante o nosso período de governação, é óbvio que não era um assunto que fosse considerado prioritário. Dou-lhe a entender outros prioritários. Privatização da Galp, que herdámos do governo anterior, as negociações da EDP em Bruxelas, havia outros dossiês que nos ocuparam, que eram prioritários para nós, porque tínhamos que resolver. Estas contrapartidas nunca me apareceu, porque se tivesse sido prioritário, como já lhe disse, certamente que teria sido levantada durante da nossa quarta questão. Muito obrigado. Nós consideramos que isso é revelador, Sr. Engenheiro, é que efetivamente nós consideramos que houve muitos governos que consideraram muito pouco prioritária a execução das contrapartidas. E falou-se aqui do Pandur, do contrato de aquisição dos Pandur, que tinham um contrapartidas nos montantes, qualquer coisa como 516 milhões de euros. Presumo que nessa altura 516 milhões de euros não era propriamente pouco dinheiro. Elas foram executadas apenas em 11%. Quer tecer algum comentário relativamente a esta matéria? Sr. Deputado, isso vem confirmar aquilo que eu disse há pouco, que mais difícil do que negociar as contrapartidas é garantir que elas são cumpridas. Isso é que é a grande tarefa. E volto ao problema que a Sra. Deputada do CDS levantou, das fragatas, que já lá vão 40 anos, e ainda o Dr. Castro Caldas referiu que no tempo dele ainda... Isso é que é a parte mais complicada. Portanto, contrapartidas sim, é muito importante se forem bem negociadas, mais importante fazê-las cumprir e segui-las com atenção. Agora, não é dos 3, 4 meses que nós estamos em funções que se pode fazer uma função dessas, não é? Pois, Sr. Ex-Ministro, é verdade que eu concordo plenamente consigo. Mais importante que negociá-las, ou igualmente importante, será assegurar o seu cumprimento. Bom, mas nós também temos aqui informações que dão nota que o Estado português, a quando da negociação das contrapartidas, inicialmente o contrato das contrapartidas eram 705 milhões e em novembro de 2004 o Dr. Paulo Portas, enquanto Ministro da Defesa, reduziu o valor das contrapartidas de 705 milhões para 687 milhões e de 687 milhões acabou nos 516 milhões de euros. E, portanto, no Governo que teve tão pouco tempo para cumprir as contrapartidas, admito que seja, a verdade é que foram 189 milhões de euros à vida em contrapartidas. Houve tempo para isto? Não houve tempo para mais nada? Sr. Deputado, eu não vou, por agora, nem posso, não conheço, julgar as decisões do Dr. Paulo Portas, mas lembro-me que ele já vinha do governo anterior. Portanto, havia uma sequência no caso do Dr. Paulo Portas, que, portanto, era todo um dossiê que vinha do governo anterior. E, portanto, se calhar, essas mudanças que ele fez já estavam justificadas por quaisquer outros estudos que ele tivesse mandado fazer. Mas, como não conheço o assunto, a única coisa que lhe repito é que comigo e com o meu Ministério nunca foi isso discutido. Nem foi prioritário no seu Ministério a execução das contrapartidas. Pergunto-lhe se só sobre uma última questão, porque não consegue acrescentar muito mais, relativamente ao jantar com austríacos. Foi a matéria das contrapartidas abordada no jantar propriamente dita? Não foi abordado todo? Qual foi o tema? Se houve algum tema de trabalho relativamente a essa matéria? Foi um jantar na ajuda
com a Cátia Guerreiro a cantar, o que foi muito simpático. Estava o seu Presidente do Supremo Tribunal, estava o seu Ministro da Defesa, foi um jantar puramente formal, onde não se discutiu absolutamente nada. Para terminar, presumo que os austríacos tenham ficado satisfeitos com o jantar. E com as contrapartidas isso também. temos que lhes perguntar, mas eu também não sei responder a isso, não é? Terminou, Sr. Deputado. Do Bloco de Esquerda, tem a palavra também, dispõe dos mesmos 10 minutos, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Engenheiro Álvaro Barreto, Senhoras e Senhores Deputados. Bom, eu só posso ser clara. A informação que nós temos, e eu penso que era assim que se passava na altura, é que a definição e o acompanhamento das contrapartidas era uma responsabilidade bipartida entre o Ministério da Economia e o Ministério da Defesa. Durante o tempo em que o Sr. Engenheiro foi Ministro da Economia, houve pelo menos 2 contratos de contrapartida a ser assinados. Torpedos, no valor de 516 milhões, o que não é pouca coisa em termos de investimento económico, ainda mais naquela altura. Peço desculpa, o Spanduro, 516 milhões, e os torpedos de 46,5 milhões. Portanto, falamos de 600 milhões de investimento na economia e, teoricamente, o Ministério da Economia teria uma palavra a dizer sobre isto. Minha pergunta é só esta, e sendo que já tenho a resposta, que é: o Ministério da Economia não tinha uma palavra a dizer, não negociava estas contrapartidas, não sabia, não era importante, nada, não tinha nenhum conhecimento. É só esta minha perplexidade, e entenda, por favor, porque a informação que nós tínhamos é que era uma responsabilidade bipartida. Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu percebo a sua perplexidade. Agora, eu lembro outra vez o seguinte: este processo todo vem do governo anterior e, portanto, eu não sei garantir se o Dr. Carlos Tavares, meu antecessor na economia, participou ou não participou com o Ministério da Defesa na negociação desses contratos. Porque, como deve calcular, se nós entramos em funcionamento em outubro e os contratos são novembro ou dezembro, não foi num mês e meio que se fizeram esses contratos. Portanto, eu não lhe sei dizer se o Ministério da Economia, através do meu antecessor, o Dr. Carlos Tavares, participou ou não participou com o Ministério da Defesa nessas negociações. Até admito que sim, até admito que tenha participado, mas não sei. Eu não gosto de dizer coisas que não conheço. A única coisa que eu lhe digo é que durante os meses que estive, nunca esse assunto foi discutido pelo meu Ministério, ou pelo menos pela minha Secretária de Estado e pelo Ministério da Defesa. Porque, na realidade, eu tive o cuidado, repito, de confirmar com a doutora Graça França Carvalho que ela nunca teve nenhuma reunião de trabalho com o Ministério da Defesa sobre esta matéria. Agora, admito, repito, isso talvez a Comissão possa ver, que estas negociações tivessem vindo do governo anterior, em que o meu antecessor era o Dr. Carlos Tavares. Admito. Admito, mas não sei. Não estou a dizer que foi. Não. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, eu posso concluir, não sei, dir-me-á, e penso que esta é a única conclusão a tirar, que houve 2 contratos de contrapartidas que não passaram para o Ministério da Economia. Não, eu não lhe estou a dizer, o Ministério da Economia não passaram. Se foram discutidos na Comissão das Contrapartidas, onde o Ministério tinha o representante da API, tinha o Secretário de Estado Gonçalo Moita e tinha alguém do LNET, se isso foi discutido ou não, a única coisa que eu lhe posso dizer é que na equipe ministerial, Secretário de Estado e Ministro, esses assuntos não foram levantados nem discutidos. Sra. Deputada. Muito obrigada, penso que agradeço a disponibilidade, penso que esta é a única conclusão que podemos tirar, não tenho mais perguntas, mas de facto é interessante concluir, porque aquilo que nós pensávamos que acontecia, que era um método de trabalho, afinal não se confirmou, e acho que só por isso agradeço a informação que nos prestou. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Nesta primeira ronda, o último grupo parlamentar é o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Cabe à Sra. Deputada, pela indicação que me faz, Francisco Almeida, fazer as suas perguntas. Sra. Deputada, por favor, dispõe também de 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Engenheiro Álvaro Barreto, cumprimentá-lo pela vinda a esta Comissão, agradecer-lhe os esclarecimentos que já aqui nos prestou. Eu não tenho, passada já toda esta primeira ronda, já muitas questões para lhe colocar. Não vou usar sequer, com toda a certeza, os 10 minutos que me são concedidos, apenas 2 ou 3 aspectos que eu acho que vale a pena esclarecer, até de algumas questões que foram aqui colocadas e que eu acho que vale a pena, num ou outro ponto, aprofundar. A primeira decorreu até de uma questão que foi colocada pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, perguntar, na prática, como é que funcionava a articulação entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Economia no que diz respeito a estas matérias. Nomeadamente, à negociação, e aqui salto já para a questão seguinte, à negociação dos contratos das contrapartidas, dos pandúrios e dos torpedos, nomeadamente perguntar se, chegados ao 16º Governo Constitucional, eles já estavam em condições de ser formalizados ou não, porque, como é evidente, e como muito bem aqui salientou, essa negociação não foi feita naturalmente no Governo que fez parte, porque contratos desta complexidade não são naturalmente negociados no período de 2, nem de 3, nem de 4 meses e às vezes nem sequer de 1 ano. Obrigado, Sra. Deputada. O Ministério da Economia, a Comissão das Contrapartidas, tinha 4 representantes do Ministério da Economia. Tinha um representante da API, que tenho aqui a nota, que era o Dr. Costa Lima. Tenho um representante da Direção-Geral de Limpeza, que foi o Gonçalo Moita, nomeado pela Sra. Secretária de Estado, e depois tinha um representante do ICEP e outro do LNET. E eu penso que eram essas pessoas, na Comissão de Contrapartidas, que de certa maneira faziam a coordenação. A única coisa que eu disse é que no período em que foi da minha responsabilidade dirigir o Ministério, nunca dessa Comissão me apareceu nenhuma dúvida, nenhum pedido de orientação, nenhuma questão. E, portanto, admito que, por isso é que eu há bocadinho levantei em relação à sua deputada Mariana Mortágua, que isso fossem negociações que viessem do passado e que, portanto, que já tivessem aprovados. A sua doutora Graça Braza Carvalho referiu nunca, no tempo em que ela contratava através do chefe de gabinete, lhe foi posta qualquer problema com contrapartidas ou contratos ou não sei o quê. Portanto, mais do que isso não lhe posso dizer. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Eu acho que ficou clara a intervenção ou a não intervenção neste processo. Ainda assim, perguntava-lhe, e há pouco dizia que mais difícil do que negociar contrapartidas é fazê-las cumprir, e eu acho que isso já se mostrou claro no conjunto vasto de audições que já tivemos nesta Comissão. Eu perguntava-lhe como é que avaliava na altura, ou como é que o Governo avaliava na altura, se alguma vez teve nota disso, o grau de execução das contrapartidas à data. Já cá esteve o ex-ministro Paulo Portas, atual vice-primeiro-ministro, e ainda assim perguntava-lhe qual é que é a sua opinião sobre essa matéria e se considera que existiam riscos de não se concretizar à data, isto reportando-nos naturalmente à data em que integrou o Governo, se considerava que existiam riscos de não se concretizarem valores significativos das contrapartidas negociadas pela forma como os contratos de contrapartidas foram negociados. Sra. Deputada, na medida em que eu não tive acesso ao contrato de contrapartidas, nem a nenhuma formulação, nem nada ligado com isso, é evidente que não posso ter opinião sobre o grau de risco. Eu, quando disse ao Sr. Deputado José Magalhães que a minha experiência pessoal, profissional, é que o que é mais difícil é fiscalizar o cumprimento, é uma afirmação de caráter geral, que nada tem a ver com este caso concreto, que, como lhe disse, não conheço, nem conheço ainda hoje os termos do acordo que foi feito. Muito obrigada. Sr. Presidente, tenho apenas uma última questão. Perguntar-lhe, Sr. Engenheiro, se, e já se falou aqui da Comissão Permanente de Contrapartida, já nos disse que, no fundo, tudo o que era negociado ou pelo menos discutido sobre essa matéria tinha lugar nessa Comissão. Sabemos que, de resto, delegou a competência de participação nessa Comissão. Ainda assim, eu pergunto-lhe se alguma vez foi analisado ou comentado o desempenho da Comissão Permanente de Contrapartidas e como é que vê, se é que tem a opinião sobre isso, ou se é que nos quer partilhar essa opinião, como é que vê a extinção da Comissão Permanente de Contrapartidas cujas competências transitaram para a Direção-Geral de Atividades Económicas? Sra. Deputada, eu nunca na minha vida gostei de comentar o que não sei. E não conhecendo o contrato e não conhecendo
a questão, não estou em condições de lhe dizer como é que analiso o funcionamento da Comissão de Contrapartidas. Nunca tive acesso a nenhum relatório deles, nunca li nada. Como lhe disse, foi assunto que nunca, durante aqueles 7 meses e meio, foi alvo de qualquer conversa entre mim e a Sra. Secretária de Estado. Portanto, enfim, poder-se-á dizer que eu deveria ter conhecimento, mas a realidade é que não tive. E, portanto, não posso estar a dar opiniões sobre coisas que não conheço. Obrigada, Sr. Presidente, era tudo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Presumo que tenha terminado e presumo também, não sei se bem, que uma vez que praticamente todos os grupos parlamentares não usaram na primeira ronda de todo o seu tempo disponível, não quererão usar na segunda ronda, mas isto às vezes nem sempre o que parece é, e portanto pergunto se assim é. É assim, com efeito, não é assim. Sra. Deputada Cecília Meireles pretende ainda algum esclarecimento adicional. Sr. Presidente, é mesmo telegráfico porque está-me aqui a surgir uma dúvida que eu acho que não faz sentido que fique no ar. Aquilo que nos esteve aqui a dizer sobre o acompanhamento da execução dos contratos, designadamente dos contratos de contrapartidas, é que esse acompanhamento era feito, pelo menos do lado do Ministério da Economia, através da presença na Comissão Permanente de Contrapartidas. Ou seja, o que nos está a dizer é que havia uma delegação de competências do Ministro numa Secretária de Estado e que essa Secretária de Estado, por sua vez, nomeou um representante. Não nos está a dizer que o Ministério da Economia não tinha nada a ver com o assunto, como é evidente, não é isso? Eu referi aqui a responder à deputada Francisca Almeida que o Ministério estava representado por 4 pessoas, mas a sua Secretária de Estado, já para acrescentar, entendeu não alterar as pessoas que vinham já do passado. As pessoas que estavam nomeadas pelo governo anterior limitou-se a substituir, porque na altura a Direção-Geral da Indústria passou a Direção-Geral de Empresas e a sua Secretária de Estado aproveitou esta mudança para ser melhor informada, pelos vistos não terá sido, mas de qualquer maneira, nomear o chefe de gabinete para esse lugar. Mas as 4 entidades que vinham do Ministério da Economia, vinham já da composição da comissão do governo anterior e eram pessoas que com certeza deram a sua colaboração e participação no Ministério da Questão. A única coisa que eu referi é que ao nível da equipe ministerial, nunca essas pessoas que nos representavam nos pediram para definir qualquer prioridade ou dar qualquer opinião sobre as contrapartidas, nunca nos foi pedido isso. Portanto, mas parte do princípio, tenho a certeza, que sendo pessoas competentes, que com certeza deram a sua contribuição para a Comissão de Acompanhamento das Contrapartidas. Muito obrigado, Sr. Doutor. Não havendo mais, Sra. Deputada Mariana Mortágua, afinal também tem mais um pedido de esclarecimento. Só favor, Sr. Doutor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sem querer insistir, apenas porque me surgiu aqui um documento e penso que é importante clarificarmos, até para efeitos de relatório, tão detalhadamente quanto possível. A Comissão de Contrapartidas produzia diversos relatórios, nomeadamente durante o seu mandato. Há um relatório assinado pelo Presidente da Comissão de Contrapartidas, Pedro Brandão Rodrigues, sabemos bem, em que é apontado o primeiro concorrente na compra do Expandur por uma avaliação que é feita tendo em conta o critério das contrapartidas. Faz sentido que este relatório seja enviado ao Ministério da Defesa. A minha pergunta é se este relatório e outros não chegavam ao Ministério da Economia. Eu não digo um ataque direto, mas os relatórios, pelo menos os relatórios da Comissão de Contrapartidas, que aconselhavam a compra de material, nomeadamente este, que é um relatório importante durante exatamente o período em que estava no Ministério. Sra. Deputada, a data é do período em que estamos no Ministério. Portanto, eu parto do princípio. Não sei que data é que esse relatório. 17 de novembro de 2004. Pronto. Portanto, certamente que terá entrado, a única coisa que eu digo é que a Sra. Secretária de Estado, ou a Sra. Doutora Graça Passos Carvalho, não se recordava de ter tido qualquer, ela disse, não houve nenhuma decisão relevante durante esse período. Não sei se terá ou não terá recebido esse relatório. Se calhar recebe e entendeu que não havia qualquer decisão a tomar, ou eu não conheço o teor do relatório, portanto, não sei, mas se quiser eu posso perguntar à Doutora Graça e depois dar aqui a resposta mais tarde, não é? Peço desculpa, Sr.
Sr. Deputado, estamos fora do regulamento, mas com certeza, uma vez que os Srs. Deputados pouparam o tempo que tinham que poupar, não vou impedir. Teoricamente teria uma segunda e uma terceira ronda, portanto está a usar já da terceira ronda. Sr. Presidente, só estou a dar alguma tolerância apenas para esclarecer, já fiz uma pergunta, não tenho mais nenhuma pergunta a fazer. Apenas para explicar que é o relatório em que a Comissão de Contrapartidas dá a sua opinião sobre o concorrente que fica em primeiro lugar para ser o fornecedor de serviços, neste caso o fornecedor de equipamentos Pandura. Apenas para dar este esclarecimento, já agora já fiz uma pergunta para garantir que o Sr. Engenheiro tem noção do que é que estamos a tratar. Muito obrigado, Sr. Mais alguma Deputado. coisa? Não. Não, muito obrigado. Pronto, assim sendo, está encerrada a audição, voltaremos a reunir como está previsto nas nossas ordem de trabalhos amanhã às 10 da manhã. Não tem a ver com o Sr. Engenheiro Álvaro Barreto, mas aproveito e é uma testemunha perfeitamente idónea. Amanhã está marcado e está programada a audição do ex-ministro Vieira da Silva, em relação ao qual se colocam, enfim, um pouco mutatis mutandis, mas em condições que não são muito distantes daquelas que aqui testemunhamos, um problema de relativa redundância. Ele, obviamente, comparecerá, se assim for necessário, mas o Sr. Deputado António Proa tinha colocado a hipótese de uma revisão dessa lista e um dos nomes que ele tinha aventado como sendo dispensáveis era esse precisamente. O Sr. Presidente não tem conhecimento de nenhuma iniciativa oficial nesse sentido e da parte do PST não há qualquer iniciativa nesse sentido. Não, Sr. Deputado, até agora ninguém me tinha transmitido nenhuma iniciativa, enfim, que a benefício da minha tese, se é que eu tenho uma tese nesta matéria, demonstra que de facto que algumas das audições podiam ter mais audições no próprio dia, seria seguramente o caso de hoje, onde ainda poderíamos ter uma segunda audição ou até ter estes dois senhores ministros numa mesma tarde, não é? Agora, eu não tenho nenhuma iniciativa, se houver alguma iniciativa que peça a dispensa dessa audição, é o mesmo que acontece e que eu já referi aqui num outro caso em relação a qualquer audição já aprovada. Tem que haver uma iniciativa e terá que ter, obviamente, o consenso, ou pelo menos a maioria dos grupos aprovando esse pedido ou essa proposta. Ninguém o fez até agora. Se o Sr. Deputado quiser fazer... Ninguém o tendo feito, não seremos nós a fazê-lo. Eu falei pessoalmente... Não, eu sei, e da parte do Bloco de Esquerda não há qualquer alteração posicional, presumo eu. A deputada Mariana Mortágua está, no momento em que a sua atenção não estava concentrada na Comissão, ou melhor, estava concentrada na Comissão, mas não no decorrer dos trabalhos, uma pergunta da parte do Partido Socialista se o Bloco de Esquerda mantém ou não a intenção de ouvir o Sr. Ministro Vieira da Silva. Sr. Presidente, não posso tomar essa decisão sem falar com o coordenador e, portanto, tenho pelo menos há 5 minutos para conseguir consultar. Não quero tomar essa decisão sozinha, nem me parece que seja razoável. Mas depende também ouvir os outros grupos parlamentares. Eu próprio estava distraído, não sei qual é a opinião dos restantes. Qual é que é a posição dos diferentes grupos parlamentares? Sr. Deputado Filipe Lobo. Sr. Presidente, a ideia de, eventualmente, se dispensar algumas audições, nomeadamente do Sr. Engenheiro Álvaro Barreto, tinha a ver exatamente com a percepção que todos tínhamos relativamente àquilo que seria o efeito útil de muitas destas audições. Agora, há um partido proponente que identificou um conjunto de personalidades a serem ouvidas. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista da maioria, nas conversas que tivemos, de facto, quer dizer, era evidente, praticamente evidente. Agora, o deputado António Proa também não está presente. Eu não estive presente na conversa que houve com o Sr. deputado José Magalhães e, portanto, não posso acrescentar muito mais do que aquilo que é um pedido que foi aprovado e que era um pedido que vinha do Bloco de Esquerda e, portanto, desse ponto de vista, não tenho nada a acrescentar. Sr. Deputado, se estivermos de acordo, para não prolongarmos indefinidamente esta discussão, eu falei pessoalmente, como falei com todos os chefes militares, como falei com todos os ministros ou ex-ministros, convocando-os pessoalmente, até por uma questão de respeito institucional, para esta comissão. O Sr. ex-ministro Vieira da Silva e o nosso colega atualmente deputado Vieira da Silva transmitiu-me um pouco, enfim, com as devidas diferenças do tempo, do percurso e do momento, mas um pouco na mesma linha do que me disse o Sr. Engenheiro Álvaro Barreto, que, enfim, também teria pouco a dizer à Comissão, mas que com certeza que se a Comissão pedia a vinda, que estava disponível e foi só uma questão de acerto
do momento, enfim, para haver um mínimo de respeito relativamente de ordem cronológica em relação à vinda. Portanto, a informação que eu tenho do Sr. Deputado Vieira da Silva é que ele está disponível. Não havendo ainda esta informação, a não ser que a deputada Mariana Mortágua, que me faz agora sinal, altere, eu, para mim, para já seria de manter, mas diga à Sra. Deputada, uma vez que se pediram todos. A minha proposta, Sr. Presidente, é que, à semelhança de outros casos, e uma vez que neste momento não há nenhuma informação que, perante essa informação, não há nenhuma que a contradiga, possamos suspender a vinda do ex-ministro Vieira da Silva e não realizar, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo, e se algum facto justificar no futuro, aí sim ativamos esta chamada à Comissão. Sr. Deputado Lobo. Sr. Presidente, e o esclarecimento que eu solicitava é se esse entendimento se aplica também aos outros ministros que tinham sido identificados no requerimento inicial. Os ministros da Economia de outros tempos. A questão que se coloca é essa. Qual é que é, afinal, o método de inquirições que nós aqui seguimos? Senhora Deputada. Só vendo caso a caso, Sr. Presidente. Tenho que ver a lista que não tenho aqui sequer à minha frente, não de cor. Deputado José Magalhães. Sr. Presidente, havendo uma reunião de coordenação amanhã às 16h30, eu julgo que essa questão dos outros senhores ministros poderia ser considerada nessa reunião e agora darmos por boa a sugestão, proposta metodológica da Sra. Deputada Mariana Mortágua, o que significa que a Comissão não prescinde de nenhuma capacidade de interrogação de quem quer que seja e reserva-se o direito de o fazer em momento ulterior, se necessário. E estaríamos completamente de acordo com essa orientação, que parece suficientemente flexível e realista. Nós respeitamos aquilo que é a vontade do proponente, portanto, sobre essa matéria não tínhamos questões a colocar, mas não respeitamos a vontade do proponente. Eu ia sugerir que a reunião de coordenadores, em vez de ser em cima da hora da audição, aproveitássemos o agendamento das 10 da manhã para reunir coordenadores em mesa, para com mais tempo discutir todos os assuntos que estão em cima da mesa e desta forma não termos uma reunião apressada, porque há vários assuntos a serem tratados e, portanto, substituir a reunião amanhã de manhã pela audição do Sr. Deputado Vieira da Silva pela reunião de mesa e coordenadores e assim tratarmos dos diferentes assuntos que temos para tratar. Sr. Deputado, há só aqui uma pequena questão que eu tinha definido enquanto Presidente e da qual não vou prescindir, que é esta, que é se há uma audição, e pedia a atenção designadamente de todos os coordenadores ou representantes dos grupos parlamentares, se há uma audição que está aprovada, na minha perspectiva, a não realização dessa audição implica uma iniciativa que, obviamente, pode ser do próprio de retirada dessa mesma audição. Estará recordado o Sr. Deputado Jorge Machado, quando essa questão foi levantada em relação a uma audição que já tinha sido aprovada e que, posteriormente, um requerimento veio a derrogar esse critério. Estou a falar do requerimento sobre a audição ou não de militares no ativo. O meu entendimento era que a retirada de qualquer nome implicava uma deliberação da Comissão e, portanto, o critério é o mesmo e tem que ser igual para todos. E, portanto, se há um pedido de que não seja feita essa audição, ainda que ficando condicional, foi o mesmo que aconteceu nos outros casos, eu tenho que perguntar à Comissão, aqui aplica-se a democracia, se concorda ou não com essa audição e, portanto, tem que, de alguma forma, forçar uma votação sobre essa mesma matéria, uma vez que a audição estava aprovada. Mas não está na disponibilidade do proponente, uma vez aprovado, na minha opinião, eu posso fazer o estudo dessa matéria, mas não está, porque aí caberia ao proponente saber quem é que é ouvido, quando e como. O nome foi votado pela Comissão e, a partir do momento em que é votado, não é uma faculdade do proponente, mas sim uma deliberação da Comissão. E, por isso, a Comissão terá que decidir sobre essa matéria. Pergunto, os seus deputados estão de acordo com prescindir esta audição? Só para aprimorar os termos, não se trata de abdicar da audição. O que bem percebi do proponente é suspender a audição para um momento mais oportuno, se assim for considerado. É esse o termo da deliberação e não prescindir, como foi referido. Agradeço a retificação. Estão Sr. Deputado Francisco. Sr. Presidente, da nossa parte, talvez fizesse sentido, esse Bloco de Esquerda, que é, na verdade, o proponente, estivesse de acordo de suspender as audições dos Ministros da Economia que não tiveram, na verdade, intervenção direta neste processo, com o mesmo racional, que é, se os factos apurados na Comissão o justificarem, no fundo, reativar, usando aqui a expressão que usou a Sra. Deputada Mariana Mortágua, essas audições. De
faria mais sentido do que estar aqui a escolher ao detalhe este Sr. Ministro vem e este já não. Acho que o racional impunha que o fizéssemos desta forma. Sr. Deputado Louro Dávila. Sr. Presidente, para também facilitar e agilizar os procedimentos... E procurarmos um consenso. Embora tenha tido conhecimento desta ideia neste momento, queria dizer que concordo com a ideia de suspender a audição do antigo Ministro Vieira da Silva, no pressuposto de que olharemos para os outros nomes que foram também indicados exatamente com o mesmo propósito e que a regra se aplicará exatamente da mesma maneira relativamente a todos. E, portanto, concordo com a suspensão para que amanhã, então, o Bloco de Esquerda nos possa dizer o que bem entender relativamente à sua proposta inicial e, se for esse o contexto, então, para, relativamente aqui a algumas audições que estavam previstas, não se realizarem. É assim. Muito bem. E em relação a... Portanto, eu penso que há um consenso neste momento. Esta audição ficará então suspensa. Não é necessário, uma vez que há consenso, estarmos a proceder à votação que seria necessária se esse consenso não existisse. Uma vez que há consenso, está acordado. A avaliação será feita em relação aos outros nomes e eu penso também que haverá consenso, uma vez que já estava prevista a ordem dos trabalhos nessa hora, para a sugestão do Sr. Deputado Jorge Machado e, portanto, ficaria retificada a convocatória para a tarde da reunião de mesa e coordenadores e ficará de acordo com a sugestão feita pelo Sr. Deputado Jorge Machado para as 10 horas, que era a hora prevista para a audição que fica então em suspenso do ex-ministro Vieira da Silva. Certo? Muito obrigado. Estão agora encerrados os nossos trabalhos. Então, muito obrigado.